eu declaro aberta a sessão pública da defesa da tese de doutorado de Rafael Gonçalves Mota, intitulada Guerra Cibernética, a Estrutura Constitucional Brasileira de Proteção da Soberania Nacional, Estado de Emergência Cibernética, Enfrentamento de Conflitos Bélicos e outras ameaças virtuais. O trabalho teve a minha orientação e a co-orientação do professor Dr. Rômulo Guilherme Leitão, cuja presença não é obrigatória, e eu gostaria de registrar o meu agradecimento à banca, aqui presente, o professor Matheus Viana Mosca, da Universidade Federal do Ceará, o professor Dr. João Luiz Nogueira Matias, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e meus colegas aqui do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, professora doutora Natécia Sampaio Siqueira e professor Dr. Luciano Lima Rodrigues. Agradeço a presença, neste horário e a disponibilidade de integrarem essa banca. E, na conformidade do regulamento, eu passo então a palavra ao doutorando Rafael Gonçalves Mota, que disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para fazer a sua exposição. Por favor, Rafael. Bem, boa tarde. Eu inicio saudando a banca, professor doutor Martônio Monte Alverne Barreto Lima, meu orientador, a quem agradeço já antecipadamente, meu orientador desde o mestrado, já se vão aí mais de 10 anos na minha orientação. Professor Rômulo Guilherme Leitão, meu co-orientador, ao professor Matheus Mosca Viana pela presença na banca, de início já agradeço, ao professor João Luiz Nogueira Matias, a quem agradeço penhoradamente, porque já participou da minha banca de qualificação e é uma alegria ter o senhor como avaliador nesse momento. Professora Natécia Sampaio Siqueira, minha professora do programa de doutorado. Professor Luciano Lima Rodrigues, agradeço imensamente a presença e a leitura do meu trabalho, aos meus familiares, a todos os presentes. Então, o meu trabalho ele é, em certa forma, uma continuação, um desdobramento da minha linha de pesquisa que desenvolvi no mestrado, também sob orientação do professor Martônio Monte Alverne, onde eu estudava as exceções constitucionais em segurança e em defesa. Naquele momento, me foquei mais nas questões de segurança, envolvendo o terrorismo e o crime organizado, e agora, na minha tese, o foco já é um pouco mais amplo, onde eu vou enfrentar as questões de defesa nacional, sobretudo e especialmente tratando das ameaças cibernéticas, em primeiro lugar e principalmente a própria guerra cibernética, um ato bélico de maior porte, mas também outras ameaças cibernéticas que possam vir a comprometer. A pergunta fundamental do meu trabalho, o que me motivou a desenvolver a pesquisa, foi perceber que o forte processo de evolução tecnológica que nós vivemos, sobretudo nas últimas décadas do século passado, impactaram a sociedade mundial e, por consequência, a sociedade brasileira de forma muito drástica, mudando as relações humanas, mudando a forma de trabalhar, mudando a forma de comercializar, e também isso veio a trazer impactos decisivos ao Estado, à sua estrutura estatal e ao próprio conceito de soberania. Então, a pergunta fundamental é se o modelo constitucional brasileiro de tratamento das situações excepcionais de segurança nacional estaria preparado para ações cibernéticas que venham a comprometer a soberania. Então, o próprio conceito de soberania ele acaba sendo revisitado no final do século passado, sobretudo com esses dois processos, o processo de globalização econômica e o processo de desenvolvimento tecnológico, e foi essa inquietação acadêmica que me fez desenvolver o presente trabalho. Quais são os impactos da soberania nacional advindos do processo de evolução tecnológica e como a Constituição brasileira, que foi gestada num determinado momento em que o conflito era um conflito físico, um conflito material, deve ser repensada e readaptada para um cenário que hoje deve ser aquele mais comum, que é de um conflito cibernético, informático. Então, essa foi a minha pergunta inicial, a minha inquietação acadêmica inicial. E aí, analisando isso, eu parto do pressuposto de que os modelos constitucionais atuais são eficazes até determinado momento, porque foram pensados
para um modelo de conflito que não necessariamente é o modelo de conflito militar que nós vamos enfrentar doravante. Na verdade, esse século deve ser o século que vai marcar as ações cibernéticas de forma preponderante. A estrutura do trabalho está dividida, né, em 4 capítulos. O primeiro capítulo dedicado à soberania, ao estudo da soberania. O segundo capítulo dedicado ao estudo da guerra, os motivos que levam o homem a guerrear, as espécies de guerra e como é que isso impacta a sociedade mundial e, obviamente, o cenário nacional. Até o terceiro capítulo, esse sim, já focado especificamente na chamada guerra cibernética, ou seja, os conflitos virtuais informáticos e outras ameaças virtuais que possam fazer frente ou ofender a estrutura nacional. E o último capítulo, esse sim, já a essência, né, própria da tese, onde eu identifico um vazio constitucional, ou seja, o modelo constitucional atual não seria capaz de fazer frente a esse tipo de enfrentamento, e ouso, com muita humildade, propor um modelo, né, que funcionaria em paralelo aos modelos atualmente existentes, que seria o modelo do estado de emergência cibernética. O primeiro capítulo ele é estruturado essencialmente para discutir a soberania. Aqui eu fui fortemente influenciado pelo professor João Luiz, quando da minha defesa de qualificação, da minha banca de qualificação, em que eu tinha uma proposta de primeiro capítulo mais extensa, em que eu abordava até a capacidade do Estado de tomar decisões, como é que o Estado tomava decisões, e o professor João Luiz sabiamente me orientou a retirar esses tópicos, porque eram quase que óbvios e desviariam um pouco o meu objetivo. Então, a estrutura do meu capítulo é muito influenciada pelo debate que eu tive na minha banca de qualificação. E eu fiz aqui, é uma opção minha, eu fiz um corte epistemológico muito claro, que é trabalhar com a soberania, sobretudo a soberania do Estado, a soberania nacional, a partir da chamada Paz de Westfália, em 1648. Né? O Estado é anterior a isso, o próprio conceito de soberania, em parte, é anterior à assinatura desses tratados, mas eu entendo que aqui podemos ter, com uma certa segurança acadêmica, um corte onde o Estado é modernamente definido, onde as fronteiras são ressignificadas, a fronteira geográfica é ressignificada. Então, é esse o ponto de partida do meu primeiro capítulo e, consequentemente, da tese como um todo. Então, a partir de 1648, os Estados passam a ter, nas fronteiras, e essa foi uma das formas encontradas por aqueles Estados europeus que viviam um conflito há algumas décadas, de definir a fronteira como um limite físico de atuação do Estado, ou seja, o poder estatal vai até onde a fronteira estatal está, e é ali que eu vou exercer a minha soberania. Modelo esse que funcionou literalmente por séculos e que, pelos processos de globalização econômica e de avanço, de revolução tecnológica do final do século XX, obrigaram ao repensar, à ressignificação desse modelo de soberania estatal definido no final do século XVII. O conceito de soberania é tratado de forma muito pontual e eu parto de alguns autores clássicos, preponderantemente a obra de Jean Bodin, que foi aquele que talvez melhor e inicialmente tenha sistematizado isso que nós nos acostumamos a chamar de soberania nacional. Aqui um pequeno ajuste, um pequeno parênteses, eu deixo muito claro no trabalho que sou conhecedor da soberania popular e de outros aspectos da soberania, mas fiz um corte específico, que é o que me interessa para desenvolver a pesquisa, na soberania nacional. A soberania estatal é essa fronteiriça definida lá na Westfália. Então, Bodin talvez seja o autor que mais me influenciou nesse momento, porque vai definir de forma muito sistematizada, muito aprofundada, o conceito de soberania estatal. Então, soberano é, na leitura dele, aquele que define o direito de ir à guerra e de celebrar a paz, aquele que institui os oficiais maiores do Estado, aquele que é a última instância na decisão judicial, ou seja, aquele que detém o poder último de capacidade soberana dentro do Estado. Trabalho depois com Hobbes, que vai definir também de forma quase que inicial o conceito do Leviatã. Ele parte de um pressuposto
um pouco diferente de Baudin, de que o homem é tendente à guerra, não necessariamente o homem é mau, mas ele fala de um estado natural de conflito que esse grande estado chamado Leviatã iria pacificar. Passo pela obra de Carl Schmitt, que é um autor que desde o mestrado eu tenho um estudo mais aprofundado, especialmente por influência do meu orientador. E Schmitt, com a característica que lhe é própria, ele é muito objetivo nas suas definições, então o soberano é, para Schmitt, aquele que define um estado de exceção, aquele que tem a capacidade, dentre todos, de dizer isso é exceção. E isso é um conceito que me é muito caro no trabalho, porque resgata um conceito já trabalhado por mim no mestrado, e como eu vou trabalhar no último capítulo com a questão da exceção constitucional, é exatamente esse ponto que eu trago de Schmitt. O fim do primeiro capítulo é marcado por uma discussão que eu procuro fazer desse conceito de soberania relativizado, ou pelo menos ressignificado, com o processo de globalização econômica, onde o fluxo de capital, o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas faz com que, efetivamente, eu tenha uma maior permeabilidade das fronteiras nacionais e a revolução digital. Aqui uma consideração, eu comento de forma extensa nesse capítulo a questão da globalização, mas o foco e a essência do meu trabalho é a questão cibernética. Eu apenas entendi que não dava para trabalhar com esses conceitos de permeabilidade das fronteiras nacionais em face das mudanças ocorridas no final do século passado, sem fazer um comentário sobre a flexibilização advinda também da globalização, ou seja, tanto o processo de globalização econômica e suas consequências, maior fluência, maior facilidade na circulação de mercadorias, de capitais, de pessoas e de serviços, como o processo de revolução digital, acabaram por impactar a sociedade. Mas eu claramente opto por estudar e desenvolver no resto do trabalho a questão específica da revolução digital. Alguns autores, como, na verdade, o autor Thomas Friedman, um autor que eu exploro nesse final de primeiro capítulo, em que ele entende que a existência desse processo de globalização vai impactar decisivamente na formulação daqueles conflitos humanos, uma vez que a maior permeabilidade das fronteiras nacionais dificultaria um acúmulo de capital e de recursos que justificasse um conflito, uma guerra entre países. Esse pensamento inicialmente é exposto por ele no que ele chama de teoria dos arcos dourados de prevenção de conflitos, onde ele usa a alegoria dos restaurantes do McDonald's, onde países fronteiriços que têm McDonald's já alcançaram um nível de desenvolvimento social e econômico que dificilmente abririam mão disso em nome de um conflito armado, e depois ele evolui para a teoria Dell de prevenção de conflitos. Ele usa a alegoria da globalização econômica, o notebook dele, Dell, ele vai explorar toda a cadeia de fabricação desse notebook para chegar à conclusão de que já há uma pulverização tamanha de mercados, que isso impediria ou desestimularia a existência de conflitos humanos. E depois eu vou resgatar essa ideia no quarto capítulo, como daqui a pouco já tratarei. O segundo capítulo é dedicado à guerra, especificamente ao fenômeno humano da guerra, e eu procurei construí-lo de uma forma um pouco mais didática, onde eu inicio tentando explorar por que efetivamente o homem vai à guerra, e aí eu sou muito influenciado nesse momento pelas obras, por um diálogo que, apesar de fisicamente curto, são apenas algumas cartas, é muito profundo, entre Freud e Einstein, que dialogam em determinado momento para tentar encontrar os motivos para a guerra, né? Não há um motivo único, alguns motivos influenciam o conflito humano, desde, como Einstein coloca, o impulso de morte, o impulso quase que sexual de vitória sobre os demais. Einstein já coloca a ideia de uma vontade de acumulação de capitais e de riquezas. Faço uma pequena abordagem na obra de Florestan Fernandes, trabalhando com a guerra dos índios tupinambás brasileiros, que é interessante que você vê pontos de conexão, onde também os índios iam à guerra por conquista de território, por conquista de novos capitais, de novas riquezas, mas também por um impulso quase que uma febre, como alguns autores colocam, e eu os menciono no trabalho, de conflito armado. A evolução da guerra ela passa por praticamente 4 grandes dimensões, hoje nós enxergamos a quinta, e por 4 grandes gerações, hoje nós enxergamos a quinta. Quanto às gerações,
nós teríamos 4 grandes gerações. A geração da guerra linear, uma guerra formada por tropas que se digladiam de forma organizada, quase marcialmente coreografado. Essa seria a primeira geração da guerra. A segunda geração seria caracterizada pela mecanização, sobretudo a Primeira Guerra Mundial seria um exemplo disso, onde passa a existir um fator não animal como um elemento de guerra, né, os veículos e etc. A terceira geração da guerra seria caracterizada pelo momento da Segunda Guerra Mundial, onde você tem uma guerra total e absolutamente estruturada já em princípios tecnológicos. E a quarta geração, indicada no final do século, na verdade, no último quarto do século XX, que seria caracterizada pelos conflitos assimétricos, pelos conflitos irregulares. Hoje, a doutrina especializada que eu trago no trabalho já aponta a quinta geração, que exatamente seria a guerra cibernética. Então, a guerra cibernética ela representaria uma quinta e nova geração. Quanto aos domínios militares, praticamente 25 séculos até o início do século XX, a guerra ela era travada na terra e no mar. Então, por quase 30 séculos, era uma guerra bidimensional. O início do século XX marca a terceira dimensão da guerra, a guerra aérea. Já na Primeira Guerra Mundial nós temos isso. Claro, há registros, eu os trago no trabalho, em guerras do século XIX, do uso do balão, na Guerra do Paraguai, na Guerra da Secessão, mas de forma ainda muito pontual. O fator aéreo ele entra na primeira metade do século XX. A metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, traz o quarto domínio, a quarta dimensão bélica, que é a espacial. Então, a corrida espacial traz uma quarta dimensão, por mais que hoje, pelo menos, não há ainda o uso de armamento bélico no espaço, é um fator determinante, sobretudo para a colheita de informações, comando e controle e uso de satélites. Além do mais, um resquício dessa corrida espacial relevantíssimo foram os mísseis balísticos intercontinentais. Toda a pesquisa espacial redundou na pesquisa que foi decisiva para o desenvolvimento de artefatos atômicos e de um arsenal atômico a partir da segunda metade do século XX. E a quinta dimensão, o quinto domínio militar, surge no final do século XX, sobretudo agora no século XXI, que é a questão cibernética. E é isso que eu vou desenvolver no final do segundo capítulo, ou seja, imaginar qual seria o cenário futuro da guerra. O cenário futuro da guerra é de uma guerra híbrida, uma guerra assimétrica e uma guerra de combinação de conflitos cinéticos com cibernéticos. Cinético, um conflito físico, material, um conflito que se desenvolve fisicamente, que eu emprego tropa física, e o conflito cibernético através de meios virtuais. A guerra do futuro será uma guerra que irá conciliar esses dois grandes elementos. No terceiro capítulo, eu abordo especificamente, me aprofundo na questão da guerra cibernética. A guerra cibernética ela é uma guerra travada no âmbito virtual, não necessariamente na internet. Claro que a internet, pela relevância que tem por ser uma rede global de computadores, ela tem uma relevância muito grande, mas não necessariamente podemos vincular, do ponto de vista teórico, a guerra cibernética com a internet. Mas ela é travada nesse cenário virtual e, a partir daí, surge uma quinta dimensão, que é o chamado cyberespaço. Eu tive o cuidado e a preocupação de trazer vários conceitos de cyberespaço nesse terceiro capítulo, até porque é um conceito em construção, não há ainda um entendimento único do que seria isso. A sociedade e os estudiosos não têm dúvida do que é terra, do que é mar, do que é ar, mas o cyberespaço é um conceito em construção. Mas seria esse ambiente virtual formado por essas redes, por esses sistemas informatizados, com uma interação física, e isso é um ponto que eu também exploro nesse terceiro capítulo, que é o fato de ações cibernéticas terem efetivamente a capacidade de produzir ações ou consequências físicas. Então, isso é um ponto relevante no meu estudo. Também nesse capítulo eu faço uma opção clara de não aprofundar, como pesquisador em direito, as questões cibernéticas, porque não as domino com precisão e elas apresentam uma volatilidade muito grande. Então, as questões de informática, sobretudo que
a doutrina militar moderna denomina como armas cibernéticas, elas apresentam uma configuração atual e daqui a pouco tempo podem apresentar uma outra. Então, esses dois fatores fazem com que eu, propositadamente, as menciono no terceiro capítulo, mas sem fazer um aprofundamento. Eu uso mais como uma alegoria para situar a minha pesquisa de guerra cibernética. Trago também os modelos operacionais, leia-se, os modelos militares de enfrentamento da guerra cibernética no Brasil e em alguns países. Na América Latina, dei especial destaque para a Colômbia e o Chile. Trago um modelo russo, muito pouco difundido, muito pouco conhecido, poucas fontes de definição. O modelo norte-coreano é um pouco mais claro na sua definição, e o modelo da OTAN, que é aquele que mais facilmente se consegue delimitar qual seria a estrutura da OTAN. Ainda nesse terceiro capítulo, eu trabalho com as quatro funções, básicas da guerra cibernética. A guerra cibernética ela possui 4 grandes funções. É a função de ataque, a função ofensiva, onde eu vou comprometer a estrutura cinética ou cibernética do meu opositor, do meu inimigo. A função defensiva, em que eu faço frente a ações maliciosas ou ofensivas impostas por um agente inimigo, interno ou externo. E as duas últimas, a função que vai estar ligada à colheita de informações, a busca de informações, quer para instrumentalizar as anteriores, quer para a tomada de decisões. E a quarta e última, que foi a última realmente imaginada para a questão cibernética, que é a guerra psicológica. As ações de guerra psicológica são antigas, né, são ações, como eu menciono, o Exército Brasileiro, por exemplo, tem um batalhão especializado nisso, mas que ganham um outro contexto no momento que vai ter a ferramenta cibernética um alcance maior. Também nesse capítulo, até para poder trabalhar com esses conceitos no último, eu trabalho com as diferenças, mesmo que embrionárias, entre tática e estratégica, ou seja, o que é um pensamento tático, o que é um pensamento estratégico, porque as ações cibernéticas podem ser desenvolvidas nesses dois patamares, esses dois planos. Eu posso usar de forma completamente tática, como apoio de uma ação cinética, uma ação física, ou eu posso ter uma estrutura militar pensada em uma estratégia cibernética, onde as ações cinéticas serão táticas. Trabalho nesse terceiro capítulo com outras ameaças cibernéticas, o crime virtual e o terrorismo cibernético. Aqui um ajuste, uma explicação. Claramente, o foco da minha tese é a guerra cibernética, é o conflito cibernético no sentido militar, macro. Mas eu não poderia deixar de trabalhar com duas ameaças à soberania nacional, que são o crime virtual em determinada escala e os atos de terrorismo virtual também em determinada escala. Então, eu não vou explorar aqui, não é meu objeto de pesquisa, um crime cibernético em que fulano entra na conta bancária do ciclano e tira dinheiro de lá. Não, mas um crime cibernético em que, em determinada escala, possa vir a comprometer a segurança e a soberania nacional. A mesma coisa dos atos terroristas cibernéticos, ou seja, em que, em determinada escala, representem um risco à soberania nacional, porque era o meu ponto de partida na pesquisa. O quarto capítulo, esse sim, é dedicado à essência da tese que ora proponho aos senhores, onde eu vou trabalhar qual seria, né, identificando esse vazio constitucional, qual seria um modelo que poderia preenchê-lo. Trabalho com o conceito inicial de soberania cibernética. Aqui há na doutrina uma espécie de discussão ainda muito embrionária, se usaríamos o termo soberania cibernética ou autonomia cibernética. Eu optei por soberania cibernética porque é o termo mais utilizado na doutrina, e não apenas na doutrina, mas também na política e na geopolítica internacional. Nós já temos discursos, por exemplo, do presidente chinês, em que expressamente indica que a soberania cibernética é fundamental. O ex-presidente Obama falava que a soberania cibernética é um ativo de segurança nacional. Então, como essa expressão é uma expressão que vem se consolidando na doutrina, eu optei, mesmo sabedor de que a soberania, em tese nacional, é una. Ela é apenas uma face dessa soberania nacional, mas com uma relevância bastante significativa. Aqui eu incorporo algo que a professora Natécia, quando da minha qualificação, me sugeriu, que é o trabalhar
com as questões internacionais que envolvam um tema. A minha tese é uma tese de direito constitucional, nosso programa é um programa em direito constitucional. Mas aqui eu trabalhei com uma discussão muito cara na doutrina especializada em guerra cibernética atualmente, que é a tentativa de regulamentação jurídico internacional do ciberespaço. Do ciberespaço. Não há um tratado firmado, há algumas propostas de... Algumas analogias, eu faço analogia no trabalho sobre o Tratado de Uso da Antártida, que é um tratado... A Antártida ela é um domínio, né, geopolítico relevante, em que os países fizeram um tratado para não militarizar aquela região. Então, parte da doutrina que eu trabalho aqui na tese sugere algo assemelhado ao ciberespaço, até porque a internet nasce como algo neutro, algo desconectado dos estados, algo que não deve ter uma influência estatal. Então, as propostas de tratados internacionais seguiriam essa linha. O único tratado na área que hoje é firmado é a chamada Convenção de Bucareste, a Convenção de Bucareste, em que ela trabalha com crimes cibernéticos. Depois eu trabalho com a previsão atual de declaração de guerra no Brasil, como é que funciona o modelo constitucional de declaração de guerra, esse modelo pensado exclusivamente numa guerra cinética, e trabalha com as questões dos estados de sítio e de defesa. A guerra cinética é uma guerra diferente da guerra cibernética, por 3 características básicas. Ela apresenta uma velocidade muito maior, ou seja, aqui na guerra cibernética eu não posso trabalhar com os conceitos clássicos da doutrina militar de trocar território por tempo, de convocar reservistas, de buscar um modelo mais lento de enfrentamento, sobretudo a nossa doutrina militar brasileira, por nós termos um país continental, sempre foi baseada em um ataque externo, que nós teríamos um delta T de tempo aí para realmente reagir. A guerra cibernética não permite isso. A guerra cibernética não exige a movimentação ou mobilização de grandes efetivos, e ela é uma guerra travada sem prévio aviso. Então, a guerra cinética, muitas vezes eu tenho uma movimentação de tropa na fronteira, eu tenho um deslocamento de armadas para a fronteira, deslocamento aéreo. Na guerra cibernética eu não tenho isso. Então, os sinais de ataque cibernético são muito sofisticados, muito sutis. Esse é o ponto pelo qual eu defendo que o modelo brasileiro de enfrentamento da guerra, pensado num cenário físico, não seria apto a enfrentar um conflito cibernético. Nesse ponto, proponho o estado de emergência constitucional. Ele seria escalonado em 3 níveis. O primeiro nível de estado de emergência cibernética seria dedicado a crimes, mas não a qualquer crime, apenas aqueles crimes que potencialmente podem ofender ou oferecer um risco à soberania nacional, quer sejam dirigidos a estruturas privadas ou públicas, e aí esse mecanismo seria ativado por ordem do ministro da Justiça. Eu faço uma consideração de que, mesmo sabedor de que hoje nós temos no Brasil o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, eu optei por definir o Ministério da Justiça como competente para isso, pela tradição que nós temos no Ministério da Justiça. Eventualmente, novos e futuros governos podem revisar essa estrutura ministerial. Ele estaria baseado na atuação do Estado como gerente dessas ações de defesa, onde, por exemplo, apenas para exemplificar, o Estado autorizaria o controle por agentes estatais de servidores ou redes privadas, domínio sobre computadores e equipamentos privados, desligamento de servidores, qualquer dessas medidas que sejam operacionais, aptas a fazer frente àquele determinado tipo de ofensa. Por quê? Porque os estados de defesa e sítio atualmente constitucionalmente previstos não fariam de forma eficaz essa defesa. Por exemplo, os estados de exceção, atualmente na Constituição, limitariam o direito à reunião, limitariam o direito à livre circulação de pessoas, medidas inócuas dentro de um cenário cibernético. Então, preciso ter um outro cardápio de medidas constitucionais previamente previstas para o enfrentamento desse tipo de situação. Então, esse primeiro nível, deflagrado por ordem do Ministério da Justiça, seria para o enfrentamento do crime. O segundo nível, ele pensaria apenas em atos terroristas, ou seja, não há aqui um objetivo patrimonial, criminoso, é um objetivo terrorista visando o ataque direto às estruturas estatais ou sociais que possam comprometer a soberania nacional. Ele é deflagrado por ordem do Presidente da República, com um comando operacional todo definido para o Ministério da Defesa. Aqui eu queria fazer um pequeno ajuste. Essa estrutura está definida no capítulo 4. Na conclusão, eu esqueci, foi um esquecimento meu, e eu peço
a banca que considere isso, porque lá consta como se fosse o ministro da Defesa que ativaria esse modelo. Na verdade, é o presidente e o comando operacional é do ministro da Defesa. O terceiro nível seria o estado de emergência constitucional em nível 3, esse sim seria para o enfrentamento da guerra cibernética. Então, ele é deflagrado pelo presidente da República, sem prévia autorização do Congresso. O Congresso deve autorizar isso em até 24 horas. E por que 24 horas? Porque é uma guerra rápida, é uma guerra literalmente desenvolvida à velocidade da luz. Se ele não autorizar, há uma autorização tácita, ou seja, se ele não se reúne em 24 horas para deliberar isso, fica tacitamente autorizado o uso de todos os recursos que esse terceiro nível traz na previsão constitucional. Claro, o Congresso poderá, por votação em maioria absoluta, cassar, cessar, fazer interromper esse modelo. Enquanto não existe autorização do Congresso, somente ações defensivas cibernéticas serão... Perfeito. Obrigado, professor. Serão autorizadas, depois da permissão, serão autorizadas as ações ofensivas, ações que possam gerar atos concretos, quer físicos, quer cibernéticos. Então, há um escalonamento aqui de ações, há um escalonamento de níveis, dependendo da ameaça sofrida à soberania nacional. A minha ideia é exatamente que nós tenhamos esse modelo em paralelo ao modelo de guerra, em paralelo ao modelo de Estado de Defesa e Estado de Sítio. Por quê? Ou não são eficazes, ou não precisam ser utilizados. No final do trabalho, eu considero também a possibilidade de uma guerra cibernética evoluir para uma guerra cinética. E, nesse caso, nós utilizaríamos o modelo constitucionalmente previsto. Para concluir, trago à colação dois autores americanos, que foram autores importantes da minha pesquisa, Richard Clarke e Robert Snake, em que eles dizem, olha, por mais que o Thomas Friedman fale de que, atualmente, pelo processo de globalização econômica e outros elementos, o nível, a probabilidade, a possibilidade de conflitos ela é menor, a questão tecnológica inverte essa lógica e faz com que seja mais evidente, mais fácil, mais comum, mais provável que esses conflitos venham a existir. Então, eu concluo dizendo que a paz é sempre melhor, é sempre desejada, é sempre mais útil, mas a estrutura constitucional tem que estar preparada para um cenário de guerra. Então, meu trabalho não é um trabalho em ciência militar, nem um trabalho em ciência da informática, mas um trabalho em ciência jurídica nesse aspecto. Agradecendo imensamente a banca e à disposição para as perguntas. Muitíssimo obrigado, prezado Rafael Gonçalves Mota. Então, eu passo a palavra ao primeiro dos examinadores, o professor Matheus Mosca Viana, da Universidade Federal do Ceará. Pediria, por até 20 minutos, professor, pediria ao Rafael que anotasse as observações do professor, quando, em seguida, eu devolveria a palavra ao doutorado. Bom, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de participar da banca. Quero até anunciar o seguinte, para mim é uma novidade participar de uma banca na área do direito. Eu sou matemático de formação e o meu doutorado é em engenharia de teleinformática, então sempre trabalhei dentro dessa área de tecnologia. E algo que eu achei extremamente interessante é o seguinte, sob o ponto de vista da forma do trabalho do Rafael, a forma realmente é uma maravilha. Ele consegue se expressar de maneira bastante clara, coisa que não nos escutem, mas o pessoal da ciência e tecnologia realmente peca muito quando vai ter que dizer as coisas. Naturalmente, lá a gente exige uma determinada objetividade, uma concisão maior, mas o que o Rafael fez foi um trabalho assim, extremamente bonito, sob o ponto de vista do entendimento daquilo que ele queria passar para a posteridade. Eu, na verdade, fiz aqui algumas anotações, até nem abdiquei de receber o trabalho por escrito, recebi, naturalmente, uma cópia eletrônica, fiz lá as observações, depois eu vou passar para ele uma folhinha com algumas observações que eu achei que eram pertinentes, e as observações elas serviriam muito mais para agregar ao trabalho dele alguma coisa que pudesse complementar esse brilhantismo, se é que eu posso ser imodesto a essa parte, sob esse ponto de vista. Na verdade, a primeira parte, o primeiro capítulo, para mim foi extremamente interessante. Eu sou um curioso da história e que está
realmente explícito ali, foi extremamente interessante. Me fez rever algumas coisas assim da área da história que eu costumo ler nas horas de diletantismo, tá certo? Que não é bem a minha área. Eu me concentrei muito, realmente, nos capítulos 3 e 4, onde tem, de fato, alguma coisa mais ligada à área da cibernética. Tem algo aqui extremamente interessante, no que diz respeito à guerra cibernética. Um fato muito curioso é o seguinte, é que, na guerra cinética habitual, o cidadão sabe que começou a guerra na hora que ele escuta o primeiro tiro, né? Literalmente é isso daí. Mas na hora da guerra cibernética, como é que você sabe que ela começou? Esse é um problema realmente interessante e é algo com que eu já trabalhei em determinadas ocasiões. Por exemplo, os sistemas de computação, eles têm lá determinados dispositivos que são indicadores que permitem que a observação constante deles, através de alguns programas, comece a dar uma indicação de que você pode estar sendo atacado. A partir disso, então, é que se pode realmente tomar algum tipo de medida. Agora, isso acontece não é em filme de ficção científica, nem eventualmente. Isso acontece a todo instante. Por exemplo, a instalação da Unifor aqui, ela é atacada a toda hora, pode estar sendo atacada, inclusive, agora. Só que existem as pessoas que estão trabalhando na área de suporte que conseguem detectar isso e rapidamente vai passar. Ou seja, a guerra cibernética é muito mais rápida do que se imagina. Eu até achei que você foi generoso quando disse que o Congresso teria 24 horas para se reunir. Ele devia ter 24 minutos. Tá? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem o sistema de segurança, quando eles percebem que a antiga União Soviética disparou os mísseis balísticos, eles têm 25 minutos para tomar uma decisão. E os russos sabem disso. Então, se eles conseguirem bypassar isso, eles ganham a guerra com rapidez. No nosso caso, a gente precisaria de menos tempo do que as 24 horas para poder decidir alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Porque a rapidez realmente é muito grande. Aliás, isso é interessante, só curiosidade de natureza histórica. Quando a internet começou a surgir no mundo, no final dos anos 60, começo dos anos 70, as pessoas que originalmente criaram essa conceituação tinham a ideia de que aquilo ali era computação para todos, era alguma coisa extremamente democrática. Então, eu poderia estar no meu computador, acessaria o seu computador, olharia tudo que tem no seu disco, você olharia tudo que tem no meu, e tudo muito bem. E isso vale se as cabeças das pessoas forem decentes. Acontece que o primeiro salafrário que pegou o computador, desculpe a palavra, que resolveu roubar as coisas que estavam no disco do outro. E nessa hora o pessoal percebeu que, de fato, haveria necessidade da segurança ser estabelecida. Aí começaram todas aquelas ações de criar sistemas criptográficos e senhas e outras coisas desse tipo. E então isso vem aparecendo aí já desde muito tempo. Por exemplo, o primeiro sistema importante de criptografia que apareceu foi um sistema chamado DES, é um padrão americano, que foi originário da máquina Enigma, que foi criada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o cidadão que trabalhou nisso, ele era o seguinte, era um funcionário da IBM, era um alemão que tinha sido contratado pela IBM, fez um sistema chamado Lucifer, um nome fantástico, né? E aí, então, a partir disso, a IBM propôs o DES, que ficou valendo até há pouco tempo atrás. O negócio é tão sério que nos Estados Unidos, se você for apanhado com um CD, na época, CD, contendo um sistema de criptografia dessa natureza, você é processado como se estivesse carregando um saco de cocaína. A equivalência é a mesma, tá certo? Então, por exemplo, uma empresa americana não poderia vender esse sistema com a chave maior do que 56 bits, porque 56 bits a NSA quebra. Então, internamente nos Estados Unidos, a chave podia ser de 128 bits sem problema nenhum. Qualquer país fora dos Estados Unidos e Canadá, a chave só poderia ser no máximo 56 bits. E isso forçou a que se mudasse o sistema, porque os nossos bancos aqui hoje, eles usavam até algum tempo atrás o próprio sistema DES. Hoje existe o AES, que é outra coisa, mas esse é o lado da tecnologia que vem acompanhando justamente esse movimento que diz respeito à história da guerra cibernética, porque, mesmo não sendo entre nações,
talvez até esse conceito mude dentro de algum tempo, né? Agora é entre corporações, e a corporação pode ser uma empresa ou outra, ou então uma quadrilha de tráfico de droga, ou uma quadrilha de terroristas, ou algo dessa natureza. Então é algo realmente muito interessante, é um estudo assim, que tem um atrativo sobrenatural quase, porque você está tratando com as inteligências das pessoas e do que a gente coloca dentro dos programas como inteligência. Só para terminar, que eu não quero me demorar muito, eu coloquei aqui dentro das observações, né, tem alguma coisa que eu queria, como ele disse, só fazer um determinado comentário. Na página 114, você havia falado do início, tem um parágrafo aqui, o início do desenvolvimento dos computadores e dos recursos cibernéticos data, em geral, da metade do século passado. Isso é verdade. Já nos anos 40 e 50, o desenvolvimento de uma matemática voltada para o desenvolvimento informático foi incrementado. Eu complementei aqui só com o seguinte, essa matemática, na verdade, está escrito aqui, você não precisa nem se preocupar em anotar. A matemática, de fato, a base desse negócio surgiu em 1936 com um artigo do Alan Turing. É um artigo muito interessante, ele fala sobre números computáveis e tem o problema da decisão, que em alemão é o Entscheidungsproblem. Então, ele tratou desse negócio e ele conseguiu resolver. Esse é um dos 20 problemas que o Hilbert propôs no final do século XIX, deixou para a comunidade, e isso foi resolvido em 1936. Mas, para você ter uma ideia, a concepção disso foi ainda do século XVII, pelo Leibniz. Então, a gente tem na computação, tá certo? Também alguma tradição. O direito tem uma tradição milenar da filosofia. A gente tem alguma tradição na computação também desse pessoal que andou pensando há algum tempo atrás. Tá legal? Bom, mas eu acho alguma outra coisa aqui simples que não tem muita coisa a ser considerada. E só também um comentário adicional. Atualmente nós temos um aspecto interessante que é a votação no país. Este é um ano eleitoral, e usa-se muito a questão da urna eletrônica. E existe uma série de contestações a respeito da veracidade daquilo que as urnas, de fato, estão dizendo que está acontecendo. Tá certo? Então, claro, eu vi algumas propagandas na televisão do tribunal dizendo, olha, as urnas são lá colocadas num cofre forte, e não estão ligadas à internet. Isso não significa absolutamente nada. Porque, na verdade, escrever um programa que diz o seguinte, a cada 10 votos do candidato A, eu tiro 5 para o candidato B, qualquer garoto aí do primeiro semestre faz um programa desse, tá certo? E é muito simples. Eu disse, sim, mas alguém vai olhar o programa e ver que ele está adulterado. Realmente, se você olhar o fonte do programa, você vê isso. Depois que você compila e cria programa em linguagem de máquina, ninguém vê isso. Você pode esconder alguma coisa ali por dentro. Eu não estou dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas, não. Eu estou só levantando uma questão que é uma questão de fato, que isso também acredito que faz parte da guerra cibernética, tá certo? Que é algo que precisaria ser observado com muito detalhe, tá certo, aqui no país. Porque em outros lugares existem realmente votações dessa natureza, mas com características próprias. Tá certo? Um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Tá? E, por exemplo, eu tive a oportunidade no semestre passado de orientar um aluno, essa é uma orientação de TCC, ainda da graduação, e ele propôs um sistema muito interessante, utilizar o conceito de blockchain. Blockchain é um conceito atual que existe, que está, na verdade, subsidiando a existência das moedas virtuais. Principalmente do Bitcoin, que é a moeda mais conhecida. E tem hoje acho que tem umas 100 moedas virtuais já. Mas o blockchain, na verdade, é como se fosse um livro razão da contabilidade, em que ele mostra tudo que está acontecendo. Então, o blockchain, todo mundo vê tudo de todo mundo, mas quem faz algum lançamento tem a responsabilidade e é devidamente identificado, de tal maneira que a fraude é praticamente zero. E essa foi a proposta do aluno, que eu achei muito interessante. Depois posso até lhe passar uma cópia disso, que eu acho que é algo que poderia ser, talvez, até uma extensão de trabalho de pesquisa dentro da sua linha.
Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e vou passar às suas mãos Obrigado, professor. essas folhinhas aqui com a... Professor Matheus, agradeço muito as observações do senhor e dizer que a presença do senhor aqui entre nós se deve exatamente a essa diferenciação do diálogo. Ou seja, nós juristas possuímos um olhar com outra perspectiva científica, epistemológica. A do senhor é completamente diferente e nos enriquece. Porque para propor soluções, como o Rafael fez, eu tenho que conhecer a complexidade científica disso. Ou seja, portanto, da matemática, né? E eu costumo dizer para os meus alunos, eu acho que a física é a primeira das ciências, né? E a filosofia é o espaço onde as nossas ciências se comunicam. Ou seja, nós queremos saber o porquê das coisas, né? E eu costumo dizer que todos os grandes físicos são grandes filósofos, senão não teriam conseguido fazer as grandes descobertas, desvendar os mistérios da natureza, que é um desafio permanente para a gente, né, hoje. Então, o senhor fala do enigma, do código da história de 1936, né, do Alex Turing, e isso é uma experiência importante para nós, porque a partir daí a tecnologia passou a estar presente no âmbito do direito, na forma da regulação econômica, a regulação desses limites. Então, agradeço muito a presença do senhor entre nós e dizer que é sempre um aprendizado. Então, Rafael, por favor, para alguma observação a respeito da exposição do professor Matheus Mosca. Perfeito, professor. Agradecer realmente a presença do professor. Um ponto que ele tratou foi fortemente me influenciou muito no desenvolvimento do trabalho, que é essa questão da velocidade da guerra cibernética, ou seja, ela é literalmente ela vai literalmente à velocidade da luz, e isso para nós no direito é uma dificuldade, porque nossas estruturas jurídicas, que são na verdade estruturas de regulamentação de decisões políticas, elas tendem a funcionar numa outra frequência, numa outra velocidade. Então, uma dificuldade que eu tive no trabalho foi exatamente adequar essas duas velocidades. O meu trabalho sempre eu busquei essa interdisciplinariedade, trabalhar com outros ramos que não apenas o estudo do direito, aqui no caso das ciências da informática e da ciência militar, e também uma preocupação que eu sempre tive, sempre foi uma preocupação muito dialogada com o professor Martônio, que é apresentar pesquisas e principalmente resultados de pesquisa mais práticos, um resultado que possa ser aplicado concretamente, mesmo que numa matriz constitucional, mesmo que de forma um pouco mais elaborada do que numa matriz infraconstitucional, mas que tenha uma aplicação prática. Então, agradecer essas considerações que o senhor fez serão devidamente incorporadas, se não no trabalho, no meu desenvolvimento de pesquisa. Professor. Obrigado, Rafael. Obrigado, professor Matheus, mais uma vez. E apenas ocorreu-me de registrar, professor Matheus, os Estados Unidos da América sempre se intrometeram em todas as eleições de quase todos os países do mundo. E agora provaram, com a acusação que estão fazendo sobre o governo russo, da eleição do ano passado. E isso fortalece, no meu entendimento, a necessidade de nós estudarmos isso, né, que o Rafael faz, o que pretensamente a Rússia teria praticado durante as eleições americanas, né, poderia ser configurada como uma guerra cibernética que corresponde àquilo que os americanos já faziam nos outros países há bastante tempo. E outros países faziam reciprocamente também, né? Bom, sem mais demoras, eu passo então a palavra ao nosso segundo membro externo, agradecendo novamente a sua presença, que é o professor Dr. João Luiz Nogueira Matias, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Professor João Luiz, por até 20 minutos para as observações que o senhor julgar pertinentes. Bom, muito obrigado. Professor Martônio, agradeço o convite, muito me honra estar aqui presente na banca do doutorando Rafael Gonçalves Mota, cujo título é A Guerra Cibernética, a Estrutura Constitucional Brasileira de Proteção da Soberania Nacional, Estado de Emergência Cibernética e o Enfrentamento de Conflitos Bélicos e outras ameaças virtuais. Também me honra estar aqui presente, compartilhando essa banca com o professor Matheus Mosca Viana, professor doutor Francisco Luciano Lima e a professora doutora Natécia Sampaio Siqueira.
Bom, faço uma saudação ao examinando, aos familiares aqui presentes e passo a minha avaliação. Bom, eu já adianto que gostei muito do trabalho, muito bem elaborado, não teria qualquer reparo ou observação a fazer em relação a aspectos formais. É raro encontrar um trabalho com esmero que eu vi, não poderia apontar nenhuma falha. Farei algumas observações de outros aspectos em razão de ser este o papel da banca aqui constituída. Mas, em relação a aspectos formais, eu parabenizo ao doutorando e ao seu professor orientador. Bom, como já adiantei, gostei muito do trabalho, ele tem uma estrutura muito bem definida, não há a menor dúvida sobre qual é o objetivo a que se pretende com o trabalho. O objetivo é estudar a lacuna normativa, identificar os riscos impostos aos Estados na era da informática, dotar as instituições nacionais de ferramentas jurídicas próprias e eficientes. Então, esse é o contexto, esse é o objetivo a que se propunha o doutorando. E ele conseguiu. O que ele indica na introdução, o que ele promete que vai fazer, de fato foi feito e feito a contento. No primeiro capítulo, Soberania Nacional e Estado de Direito Moderno, ele se dedica a conceituar a soberania, a abordar alguns teóricos que se dedicam ao tema e a fazer considerações sobre globalização e soberania. Isso nas páginas 23 a 70. Aqui tem algumas observações. É evidente que sempre os teóricos são os teóricos de preferência, muitas vezes do professor, orientador e do próprio examinando. Mas, assim, você escolheu bem, mas ainda percebo que poderia ter uma maior amplitude essa abordagem, principalmente em relação aos contemporâneos. Porque você fala dos efeitos do Estado Nacional, globalização e revolução digital. Eu, agora há pouco, mostrava à professora Natesse um texto que caberia muito aqui no seu trabalho, que é um texto de Habermas, em que ele discute o Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização. E vejam, o subtítulo, o passado e o futuro da soberania e da cidadania. Então, nada mais adequado do que esse texto para a discussão que você propõe aqui. O outro autor também que senti falta, e repito, sempre há uma opção, não se pode abarcar todos os autores, mas é porque, embora em relação aos clássicos e a evolução do conceito de soberania, me parece isso foi bem contemplado, quando vai se discutir os efeitos da globalização no conceito atual, é que eu achei que o trabalho falhou. Também aqui não percebi, eu até já havia indicado na qualificação, o Pietro Barcelona, com a noção de supranacionalidade, porque é um autor central na matéria e poderia ser interessante, enquanto a opção foi apenas pelo Ferraioli. Então, repito, mais uma vez, que isso não se pode imaginar que se abarque todo o arcabouço teórico sobre o tema, mas, nesse aspecto dos efeitos da globalização, me parece que, de fato, ficou um pouco incompleto nesse primeiro capítulo. Ainda em relação a ele, essa questão do impacto da globalização ou mundialização é muito grande. Isso tem afetado o direito de forma intensa. Eu tenho um grupo de pesquisa e temos nos dedicado a estudar esses impactos na teoria do direito e, mais especificamente, na teoria da responsabilidade civil. Isso envolve uma nova compreensão do que é empresa, envolve uma compreensão de diversos conceitos jurídicos já arraigados, tradicionais, e que têm que ser compreendidos de forma diferente. É fato que o direito nacional hoje não traz mais respostas, e não traz nem mesmo quando há uma certa padronização nos diversos direitos nacionais. É o que há em relação, por exemplo, à teoria da responsabilidade civil, que não consegue ofertar respostas à empresa multinacional, à empresa plurissocietária, que, como destaca o Thomas Friedman, a cadeia de produção, a cadeia de fornecimento, ela é global. E ela é por uma demanda econômica. Então, há um artigo específico que escrevi com uma orientanda,
da UFC sobre a temática e no ramo de negócios de confecções, em que se caracteriza muito claramente a cadeia de fornecimento por diversos países e na hora de você responsabilizar a oficina que faz a peça encomendada para a loja de varejo e ela não cumpre as regras trabalhistas, como se responsabilizar? Pela teoria clássica da responsabilidade civil, eu não consigo. E olhe que é padrão em todos os estados a regra de que tem o ato ilícito, tem o dano e o nexo, tem que ter responsabilidade. Só que aqui eu não posso me ater somente a isso. Porque não vai ter o nexo. Aquela oficina não tem condição de reparar e quem está se beneficiando do trabalho daquela pequena oficina que pratica o trabalho quase escravo é a loja de varejo, a loja de ponta, como em vários e vários casos no Brasil. No Brasil, há uma decisão paradigmática sobre a temática, estudando o caso da Zara, em que a defesa dela toda era calcada no argumento de que ela não poderia controlar como era feito o pagamento da sua fornecedora, mas deveria. Deveria. E, nesse caso, ele é paradigmático porque o juiz ele desconsiderou a argumentação de defesa e disse, olha, aqui é clara a esfera de influência da empresa impondo a sua vontade. Há uma organização única. Posso até ousar e dizer, considerando o conceito de empresa, que há uma empresa única, plurissocietária, uma única empresa que se expressa por várias sociedades diferentes. Então, o direito tem que buscar respostas. E qual é a saída que se tem buscado? É a internacionalização. A ONU preocupada, passou a se preocupar com essas temáticas a partir de um incêndio que houve no Bangladesh, em que morreram 600 pessoas numa oficina e ficaram as marcas das empresas, as etiquetas das empresas, as mais famosas. E o que é que ela fez? Ela lançou princípios que as empresas devem atender. Evidente, não são cogentes, mas permitem já um parâmetro. Quem entrar no site da Peugeot vai ver a adequação. Ela tem lá um código de conduta que é uma cópia literal desses princípios. Então, buscar, através dessa pressão internacional, um parâmetro em que se possa exigir o atendimento a esses valores tão caros que a ordem jurídica hoje não consegue buscar uma saída. Então, esse impacto da globalização, que se vê em todo o âmbito do direito, aqui também é uma das temáticas centrais do seu trabalho. Está afetando a noção de soberania e isso veio para ficar. Então, essa é a discussão temática do primeiro capítulo, que, como eu já destaquei, ele inclui o artigo 23 ao artigo 70. Bom, no capítulo 2º, você traz uma abordagem sobre guerra. Da guerra é o título do capítulo 2º. Talvez pudesse, doutor Rafael, fazer uma maior complexização do próprio título. Você falou da evolução histórica das espécies de guerra, do impacto da globalização e das tecnologias, guerra e mundo cibernético. É um conteúdo muito mais amplo do que o título procura expressar simplesmente da guerra. Mas aqui eu já trago o primeiro questionamento. É que a página 71, a indicação de que a guerra ela é intimamente relacionada com o desenvolvimento humano. Que você explicasse essa assertiva, ou se não é melhor alterar essa expressão, certamente com o desenvolvimento humano, considerando que é desenvolvimento, não é. Numa perspectiva histórica, a guerra sempre se fez presente, mas não é resultado do desenvolvimento humano. Ou então é melhor trocar essa expressão, veja, logo no primeiro parágrafo da página 71 do início do 2º capítulo. O que é que se quer dizer aqui com guerra vinculada a desenvolvimento humano? 71, logo no primeiro capítulo. A guerra é um fenômeno que sempre esteve intimamente relacionado com o desenvolvimento humano. Talvez com o trilhar, mas não com o desenvolvimento especificamente. Mas isso vai, então, seria uma primeira observação que eu peço que você procure esclarecer. Ainda nesse capítulo, eu confesso, é um capítulo que aprendi muito. Gostei, li e reli, porque realmente tem informações bem interessantes. Mas ainda nesse capítulo, a página 88,
é lançado um conceito de guerra, que é exposto pela portaria 734, 2010, e, a mim parece, esse conceito ele é parcial. Eu queria a sua explicação sobre isso, está na página 88. Então, no Brasil, o conceito é dado, o conceito de guerra, pela portaria 734, 19 de agosto de 2010, do Comando do Exército Brasileiro, que ali se define as ciências militares, e a mim parece num foco estritamente vinculado à atuação do Exército em si. Tal ciência, pelo normativo citado, é dito pelo doutorando, tem como objeto principal, nos termos militares nacionais, a formulação da doutrina militar terrestre, o avanço do conhecimento em defesa, preparação de líderes militares. Me parece que há aqui uma restrição dessa conceituação que foi por você tomada. Até porque, na sequência, a página 97, quando você volta ao tema, destaca claramente a preocupação na atuação na terra, mar, ar, no espaço e nos cyberespaços. Então, talvez essa portaria, esse conceito aqui utilizado seja restrito, não serve para os objetivos que você mesmo defende. Ainda no segundo capítulo, você traz classificações interessantes, a classificação do William Lind e a classificação do Fernandes Montesino, a do William Lind, muito interessante e orgânica, mas não há nenhuma crítica da sua parte em relação à do Fernandes Montesino. A mim parece que é uma classificação que tem um erro central, porque o critério não é único. Ele vai fazendo avanços em geração e o critério não é único. Veja que a primeira geração seria aquela em que a guerra é em nome do rei. A segunda é em nome da sociedade e do Estado. Perfeito. Mas na terceira já usa o parâmetro, já muda o critério, em que a terceira geração seria aquela em que tem o uso da tecnologia. E a quarta geração, aquela em que são grupos não estatais, indivíduos, aquelas guerras irregulares ou assimétricas como destacadas. Essa classificação do Fernandes Montesino, ela não usa um critério único, ao contrário da do William Lind, que sim, usa um parâmetro, e qualquer classificação, o que dela pode-se até discordar, mas o que tem que ter é um critério de classificação que seja orgânico. Então, isso não há na classificação do Fernandes Montesino e não foi por você criticado, trouxe as duas classificações. Então, em relação a esse capítulo, ficamos com esses dois questionamentos. Na sequência, no terceiro capítulo, vem então a temática da guerra cibernética. Esse é o título do próprio capítulo, da guerra cibernética. Também surgiu uma pequena modificação no capítulo da nomenclatura do capítulo, da guerra cibernética e outros meios ou outras ameaças informáticas à soberania. Ele vai expressar o conteúdo exato do seu capítulo. Não cuida só de guerra cibernética, mas também, que é o 3.4, de outras ameaças informáticas à soberania. Nesse capítulo, é bem interessantíssimo, você expôs com muita clareza diversos aspectos sobre a guerra cibernética, as suas características, funções essenciais, a estrutura e protocolos de atuação militar do Brasil e de outros países, riquíssima a pesquisa, e traz considerações sobre outros riscos graves, como crimes e terrorismos. Muito interessante o terceiro capítulo. E, enfim, você chega no quarto, que é o núcleo central do teu trabalho, propriamente a discussão sobre o estado de emergência cibernética. Interessante. Em relação a esse quarto capítulo, em que você faz uma análise do vazio constitucional sobre ações cibernéticas agressivas à soberania, propõe um modelo de exceção próprio, nas páginas 163 à página 200, nesse capítulo específico, o que eu teria de questionamento era o seguinte: há uma demanda, há uma necessidade efetiva de fazer uma conceituação de soberania cibernética, ela não se inclui na soberania nacional? Não é uma ofensa, é uma perspectiva diferente, é preciso conceituar uma soberania diferente, é um modo novo de ofensa à soberania. Mas nos padrões clássicos, eu preciso conceituar um novo contexto, uma nova
visão do que é a soberania em si, a soberania que está sendo ofendida, a mesma soberania, que é aquele poder absoluto do Estado, agora por uma outra forma. Era preciso conceituar um outro modelo de soberania e como é que se relacionam essa soberania cibernética e a soberania nacional. E, por fim, doutor Rafael, a questão da sua proposição, estado de emergência cibernética. Como é relatado no 4º capítulo, na sua conclusão, esse estado de emergência cibernética não depende de autorização legislativa prévia ou posterior. Seria viável um estado de emergência cibernética em que toda a exceção seria apenas pelo Poder Executivo decretada? E nesse contexto, nós que vivemos num presidencialismo de coalizão, o Congresso abdicar desse poder de fazer o controle e deixar esse estado de exceção especial, que é alheio, afastado do Estado. Gostei muito da sua ousadia de propor um modelo, realmente tem esse vínculo com a prática. Eu também te parabenizo por essa realização, mas eu pergunto, você acha que isso tem viabilidade na prática, fazer uma regulamentação que assim preveja que o Legislativo vai ficar afastado desse contexto? Seriam esses os questionamentos, professor Martoni. Professor João Luiz, muito obrigado pelos questionamentos. Algumas perguntas foram anotadas aqui. E, por 16 minutos, eu devolvo a palavra ao Rafael a respeito das considerações do professor João Luiz. Eu só tenho a agradecer imensamente ao professor João Luiz pela presença e pela leitura tão minuciosa, que me honra muito. Eu vou tentar aqui contextualizar e responder aos questionamentos que o senhor fez. Anotei aqui capítulo por capítulo. Comecemos pelo primeiro capítulo. Realmente eu fiz uma escolha de trabalhar com autores um pouco mais clássicos, né, que constroem essa estrutura da soberania, mas incorporarei, obviamente, a sugestão do senhor, até porque eu tinha lido esse artigo do Habermas. Foi um artigo que realmente li e vou devidamente incorporar ao trabalho em face da sua relevância. Professor, quanto à colocação que o senhor havia feito na minha qualificação sobre a questão da supranacionalidade, transnacionalidade, foi fruto de uma reflexão minha e eu optei por não trazer para o trabalho, por dois motivos. Eu tinha muito receio, até compartilhei essa minha angústia com o professor Martoni, mas a responsabilidade é bem minha aqui, de que eu poderia tratar de um tema tão complexo como a supranacionalidade de forma muito superficial, ou, se eu aprofundasse, eu correria um risco que me incomodava de desviar muito do meu foco principal, até porque eu comento a questão da globalização, porque está direta e intrinsecamente ligada à revolução digital, mas o foco essencial são os impactos que a modernização, que a informática trazem ao conceito de soberania. Então, realmente foi uma escolha minha, mas, nesse ponto, justificável por essa minha inquietude, o receio de, ou, num trabalho de doutorado, abordar de forma muito superficial, ou aprofundar esse ponto e acabar me perdendo um pouco da caminhada que eu queria, até porque eu tinha um objetivo de ter um pouco mais redondo o trabalho nesse aspecto, algo mais conectado. Mas esses impactos para a globalização foram considerados, trouxe esse debate no primeiro capítulo e o resgate no 4º capítulo, exatamente por reconhecer que são dois processos que caminham muito próximos um do outro, impactam a soberania nacional de forma muito decisiva, mas através de caminhos um pouquinho diferentes. Quanto ao segundo capítulo, obviamente eu vou incorporar a referência ao título do capítulo. Ele, obviamente, como o senhor bem destacou, está muito sintético, ou seja, não reflete exatamente o que eu gostaria de trabalhar. Aí a primeira pergunta que o senhor me fez sobre a afirmação que eu faço nesse início de capítulo, de que a guerra estaria ligada ao desenvolvimento humano. É um equívoco meu, que eu vou corrigir, mas o que eu quis dizer com desenvolvimento? É muito mais o desenvolvimento da humanidade, ou seja, que o conflito militar, que o conflito bélico sempre fez parte, sempre esteve intimamente ligado ao avanço
da própria sociedade, da própria humanidade. Ele colabora, de certa forma, até um dos artigos que eu escrevi durante o meu período no doutorado foi especificamente sobre a influência da indústria militar no desenvolvimento econômico brasileiro, ou seja, há um incremento do desenvolvimento econômico brasileiro e, obviamente, mundial, através da indústria bélica. A indústria bélica é uma indústria de ponta nesse aspecto, mas, nesse sentido especificamente, sem desconhecer que há um vínculo ao desenvolvimento econômico, o meu sentido aqui foi de desenvolvimento da humanidade. Mas essa afirmação será substituída quando do depósito definitivo, porque, sem dúvida nenhuma, eu deveria ter deixado aqui mais clara a ideia de um desenvolvimento, de uma evolução histórica da humanidade. É nesse sentido que usei a palavra, a expressão. Quanto ao conceito que o senhor coloca, que o senhor chamou a atenção em relação ao conceito de ciência militar, eu, obviamente, vou incorporar a consideração do senhor, mas como eu estava fazendo aqui um apanhado primeiro, uma discussão sobre se a ciência militar é uma ciência ou é uma arte, e como eu faço um apanhado de conceitos, e como eu deixei claro que era uma portaria do Exército Brasileiro, eu acho que, nesse contexto, haveria uma justificativa, porque ela realmente vai pensar a ciência militar dentro do seu próprio âmbito de atuação, que é o desenvolvimento de uma defesa terrestre no Brasil. Até porque não há uma sistematização, e eu a busquei, nas outras forças militares brasileiras. O próprio Ministério da Defesa ele não disciplina isso. Então, o único ato normativo que existe é o do Exército. E aí ele é pensado dentro da realidade da força terrestre. Mas talvez eu tenha que deixar isso um pouco mais claro no trabalho escrito, e isso será devidamente incorporado. Quanto à classificação do professor Fernando Montesinos, Fernandes Montesinos, perdão, eu vou incorporar a crítica que o senhor faz, é muito lúcida, muito precisa, até porque, na tentativa de exemplificar classificações, me faltou fazer essa crítica. Eu tive, e aí reconheço o meu equívoco, uma obsessão quase que asséptica de colocar classificações e não as interferir, né? Mas eu, de fato, vou fazer essa incorporação muito bem colocada pelo senhor. Assim como também incorporarei no capítulo 3º a questão da guerra cibernética e outras ameaças. Quanto ao capítulo 4º, a pergunta que o senhor me faz, na verdade foram duas, uma sobre a questão da soberania cibernética e outra a questão da autorização e do tratamento legislativo. Quanto à soberania cibernética, eu entendi, e aí busco muito mais justificar o porquê do tópico, que haveria necessidade de um tópico específico, de uma conceituação, porque trata-se de um conceito em formação e que pode ser trabalhado, de alguma forma, de forma não desconectada, mas de uma forma diferente daquele conceito de soberania nacional. Ou seja, eu poderia, de alguma forma, claro, são conceitos indissociáveis no presente momento, mas quando eu trabalho com a questão da soberania cibernética, é muito mais para chamar a atenção de que eu posso desenvolver ações contra o Estado apenas no plano cibernético, ofendendo aquela autonomia, aquela soberania cibernética, sem ofender uma soberania cinética, mesmo conhecedor, né, de que uma é parte integrante da outra. Então, eu não me proponho a que seja definido aqui um conceito de soberania em paralelo à soberania nacional, mas tomo essa expressão por ser uma expressão que a doutrina, de alguma forma, vai utilizar. E quanto ao último questionamento, quando eu indico que não há uma autorização legislativa prévia ou posterior, eu não pretendo, e isso foi indagação que o professor Martônio me fez de forma expressa em uma das nossas reuniões de orientação, o modelo que eu proponho não é um modelo que prescinde de controle legislativo. Ele vai ter, e é uma ênfase que eu tento dar no 3º capítulo, todos os 3 níveis estarão sujeitados ao controle judicial, ao controle administrativo e ao controle político, ou seja, legislativo. Mas todo ele é posterior. Ou seja, eu não preciso da autorização, mas eu posso ter a cessação do uso daquele estado de emergência
por uma atuação legislativa. E por que eu não preciso da autorização? Porque não dá tempo. Porque eu trabalho com a guerra em uma outra velocidade. Eu trabalho com ameaças em outra velocidade, em que eu preciso efetivamente agir. Então, como é uma política de Estado e não de governo, então eu imaginei, envolvendo, claro, a soberania nacional e a segurança nacional, a defesa nacional, haveria um controle, mas ele todo é posterior. Quer na esfera administrativa, os diversos órgãos, corregedorias e etc., quer na esfera judicial, o judiciário eventualmente apurando crimes de responsabilidade, ou mesmo crimes de abuso de autoridade, e o controle político feito, e eu até menciono no 4º capítulo, por comissões próprias do Congresso Nacional e a possibilidade de cessação. Então, a não existência ou a não obrigação de uma prévia permissão legislativa não representaria uma carta branca ao Executivo. Ele teria que arcar com as consequências dessa sua ação. Ou seja, no momento que ele deflagra e que ele autoriza o uso desse Estado nos seus 3 níveis, ele automaticamente atrairá a responsabilidade administrativa, judicial e política sobre isso. Mas, assim, todas as colocações do senhor são absolutamente e evidentemente pertinentes. Ao escrever o trabalho, eu tinha muito em mente, por ser conhecedor do aprofundamento que o senhor tem no estudo da globalização, dos reflexos disso ao direito, do direito à economia. Então, assim, eu tive um certo pudor também de não aprofundar muito isso, porque não é minha área de domínio e não é o objetivo do trabalho, mesmo sabedor de que é algo que eu precisaria dizer sob pena de ficar falho o trabalho. Mas eu vou incorporar, obviamente, todas as colocações do senhor e espero ter respondido, né, às suas colocações. Sim, plenamente, eu estou satisfeito. Muito obrigado, Rafael. E agora, como os examinadores internos ao programa, eu passo a palavra à professora Anatécia para as considerações que julgar importantes, pelo prazo também de 20 minutos. Boa tarde a todos. Queria agradecer tanto ao orientando como ao orientador pela oportunidade de estar aqui. E, no nome do orientador, eu cumprimento os membros da banca. Eu já tinha participado da qualificação. Acho que fomos eu, professor João Luiz e professor Martônio. E desde da banca de qualificação até agora, realmente, Rafael, fica claro a sua desenvoltura com o tema. Sua didática é realmente perfeita. Mostra que você tem um conhecimento diferenciado, né? E, na verdade, assim, e que você tem uma maturidade de reflexão também sobre o tema, que é como você, a própria forma que você estruturou o seu sumário, que você desenvolveu o seu trabalho. Então, nesse ponto, eu lhe parabenizo, né? Realmente não tem, nesse aspecto, vamos dizer assim, de maturidade, de conhecimento bélico, eu não tenho não tenho nenhuma ressalva a fazer. Em relação, eu acho que desde a qualificação, uma das coisas que eu comecei a conversar com você, eu queria que você recepcionasse as minhas palavras como um diálogo, não como crítica e nem nada, porque eu gostei muito do seu trabalho. Eu falava que eu tinha achado já uma proposta de uma ênfase muito forte na questão, claro, vamos dizer assim, dos fatos, a questão fática da guerra, do que é uma guerra cibernética, enfim, mas que me preocupava a questão da problematização jurídica. E aí, realmente, quando eu acho que na época você me respondeu, eu disse, não, mas isso é propriamente o objeto do último capítulo, em que eu vou fazer minha proposta e tal. Né? Então, assim, eu só pude avaliar como você se saiu nesse quesito por essa oportunidade. E aí eu vou ter algumas perguntas a fazer a você, porque eu acho assim, que, em relação eu compreendi perfeitamente as especificidades da guerra cibernética, que nós não temos, a um primeiro momento, realmente um mecanismo adequado para enfrentá-la, que é algo totalmente novo, inclusive pelo novo aspecto, pelo novo espaço, né, pela nova dimensão, que antes nós tínhamos a dimensão, como você bem falou, aérea, terrestre, marítima, e agora nós temos uma outra dimensão, que é a virtual, e que não se pensou nesse ponto, professor João Luiz, até achei interessante, justamente a soberania cibernética, porque justamente é um espaço que a Constituição não pensou essa dimensão
como sendo objeto das Forças Armadas. E aqui me cria um problema jurídico, que eu estava até vendo aqui, a questão de como a Constituição Federal ela realmente desenha, de certa forma, a atuação das Forças Armadas. Primeiro que as Forças Armadas são da União Federal. E o fato disso é que há um concatenamento quando a própria Constituição Federal ela vai definir o que são os bens, né? Os bens da União Federal. Então, o mar territorial é da União Federal, o espaço aéreo, o serviço aéreo, o transporte aéreo e o serviço aeroportuário são da União Federal. As terras devolutas necessárias à defesa da fronteira nacional são da União Federal. Então, na verdade, isso já facilita, de certa forma, a própria atuação das Forças Armadas quando não impliquem propriamente a questão da guerra, né? Porque a Força Armada ela tem atuações, algumas atuações tópicas, como debelar alguns atos. Então, tem a questão da fiscalização das fronteiras. Estava até vendo também aqui a Lei Complementar 97, que fala do preparo, do emprego das Forças Armadas, em relação propriamente à aeronáutica, que cabe à defesa e que as Forças Armadas elas podem ser chamadas a auxiliar no combate, deixa eu ver aqui, no combate do crime, combate crimes que tenham impacto nacional, internacional. Então, realmente, todo esse sistema foi pensado apenas nessas 3 dimensões de mar, água e espaço. Então, por que isso é importante juridicamente? Porque, de certa forma, se esses espaços, em grande, vamos dizer assim, em grande medida, são da titularidade da União Federal, são da propriedade da União Federal, eu tenho maior poder de intervenção. Ora, eu vou impedir que uma aeronave voe no espaço brasileiro? Eu posso. O transporte aéreo é da União Federal, é serviço público da União Federal. Eu posso intervir, eu posso, inclusive, pelo serviço, pela regulação de concessão e permissão de serviços públicos, eu posso, inclusive, adentrar a qualquer momento dentro da área, dentro da estrutura, da logística, e ocupar bens utilizados e pessoal utilizado pelos concessionários e pelos permissionários na prestação de serviço público. Eu posso fazer isso. A Marinha também, né? Você tem, quer dizer, o mar territorial é da União Federal, é um ambiente. Agora, aí vem o problema. O espaço cibernético não é da União Federal. Ele é privado. É a questão das comunicações. E até a questão da comunicação, embora a comunicação seja privada, mas aí vem. A comunicação, aliás, embora a comunicação telefônica, enfim, seja também serviço público federal, mas aí vem a Constituição Federal, artigo 5º, qual é o inciso que fala que as comunicações, os dados, enfim, são invioláveis, salvo quando for requisitado, como é que se diz? O juiz mandar a quebra. E há todo você atua nisso, sabe muito melhor do que eu, sabe qual é o procedimento, há todo um procedimento para que o juiz possa determinar que haja a gravação. Qual é a exceção a essa regra? A exceção é o estado de sítio e o estado de defesa. Que aí foi pensado, também você apontou com absoluta, assim, eu acho que você foi cirúrgico em apontar um grande problema. Você foi cirúrgico, quer dizer, isso daí, o estado de defesa e o estado de sítio foram, em grande parte, pensados para as ameaças físicas. E até agora, as Forças Armadas foi pensada para ameaças físicas e não cibernéticas. Tá? Então, se eu pensar assim, que esse dispositivo que fala da inviolabilidade de dados de comunicação, que só pode ser quebrada em 3 situações. Isso é uma cláusula pétrea. Então, se você for para o artigo que fala que as cláusulas pétreas, elas, enfim, não podem ser excepcionadas por emendas, e que a Constituição originária poderia, sim, excepcionar, que foi o que ela excepcionou já no próprio corpo do inciso, dizendo que elas poderiam ser quebradas por ordem judicial, e no estado de sítio e no estado de defesa. Aí eu pergunto, eu poderia criar uma nova ordem, como você falou, de emergência, um estado de emergência cibernética, que não é propriamente nem estado de defesa e nem estado de sítio, para
de certa forma, você quebrar esse sigilo, porque aí você fala já no estado de emergência cibernético 1, já na página 194, você fala, dentre as ações possíveis estão o desligamento de servidores públicos e privados. Olha aí, eu já entro no aspecto privado. Eu vou desligar um servidor privado. Acesso a informações cibernéticas particulares, úteis, para o enfrentamento da situação excepcional. Controle de sistemas informáticos públicos e privados. Acesso a informações sensíveis ao setor ou empresa atingida, bem como controle à administração dos equipamentos necessários para o controle da situação. E aí é essa a problemática jurídica que eu vejo, que, na verdade, eu acho que o artigo 5º e essa necessidade do artigo 5º de engessar, na verdade, o artigo 5º ele trata de cláusulas pétreas, que, a meu ver, não seriam verdadeiras cláusulas pétreas, ele exorbita. Mas como é que você vai resolver isso? Você vai dizer que nem todas as cláusulas do artigo 5º são cláusulas pétreas, ou você vai tentar fazer uma analogia dizendo que esses estados de emergência correspondem a estado de defesa aplicado a ameaças cibernéticas ou ao estado de sítio? Sai por uma analogia ou tentando, vamos dizer, redefinir o artigo 5º, o rol do artigo 5º. Né? Porque, realmente, o legislador constituinte não pensou. É uma nova dimensão, e nenhuma tradicionalmente, das atuações das Forças Armadas foi criada para enfrentar essa nova dimensão. Essa nova dimensão que ela, repito, ela tem espaços privados muito maiores do que os públicos. Então, se por um lado você tem a soberania nacional, talvez isso aí possa trazer também uma questão, quando o professor João Luiz falou da questão da soberania, né? Uma das coisas que eu estava lendo do seu primeiro capítulo, que é muito bom como levantamento histórico, extremamente bem escrito. Agora, a questão é assim, qual é aquele conceito de soberania que está lá, do que você tira de conceito de soberania e o que esse conceito de soberania vai ajudar na tua problematização. Tá? Então, talvez seja, se eu tenho a questão, por conta de ameaça à soberania, eu tenho a estruturação das Forças Armadas, da atuação das Forças Armadas, é uma estruturação que ela passa ao largo da questão dos mecanismos operacionais da justiça, passa ao largo da atuação do juiz, da atuação de um procurador, de um promotor, e é uma atuação extremamente política, porque é defesa nacional. Tá? Então, é a declaração do presidente da República, é a ratificação do Congresso Nacional, porque é algo que não... Enfim, mas aí você mesmo fala, e mais uma vez eu volto a como você delimitou o problema de uma forma realmente cirúrgica, muito bem feita, que fala dessa questão entre crimes. Eu acho, sua tese, você está corretíssimo, sua tese tinha que trazer também essa questão de crimes, porque você tem esse limbo entre crimes e entre soberania internacional. Que, ao meu ver, quando eu estava lendo o Estado de Sítio e o Estado de Defesa, eles também parece que eles não fecham muito em ameaça à soberania só no aspecto guerra. Né? Eles colocam quando, institucionalmente, há uma ameaça institucional. Então, talvez aí, é por isso que eu pergunto, será se você poderia trabalhar essa possibilidade desses estados emergenciais cibernéticos como se fossem espécie de estado de defesa ou de estado de sítio aplicada à problemática cibernética? Porque a gente vai precisar de uma exceção para justamente excepcionar uma cláusula pétrea. Né? Então, são essas as considerações que eu coloco, mas, como eu digo, é no intuito de diálogo. Eu gostei extremamente do seu trabalho. Acho que você realmente, como eu disse, delimitou de uma forma cirúrgica um problema extremamente relevante e com maturidade, com objetividade, com tranquilidade, você está de parabéns. Tá? Só dividindo com você minhas preocupações. Muito obrigado, professora Ana Tessia.
por até 15 minutos. Sim, senhor. O doutorando Rafael para falar sobre as considerações da professora na tese. Eu queria agradecer imensamente as provocações, as colocações, esse diálogo proposto pela professora, desde da minha qualificação, e confesso à senhora que todas as colocações que a senhora fez na minha qualificação me influenciaram decisivamente na elaboração do trabalho. Realmente, tentei trazer para o trabalho essa evolução da pesquisa de lá para cá. Essa questão fundamental que a senhora propõe foi uma das questões que mais me inquietou quando da elaboração do trabalho. Aqui eu vou fazer só uma digressão um pouco mais extensa para justificar o porquê de eu trazer isso como uma proposta na minha tese. Desde o meu trabalho de mestrado, que eu trabalho com as exceções constitucionais em segurança e defesa, como já falei, eu sou muito influenciado por uma lição que eu tive com o professor Martônio, já se vão aí 11 anos de orientação, e é uma frase que ele sempre me disse que sempre ficou muito forte na minha cabeça como pesquisador do tema. Se a exceção não é regulamentada pelo direito, ela se regulamentará por ela mesma. Ou seja, a situação de exceção ela vai acontecer. Então, a visão pragmática, a visão geopolítica é isso aqui vai acontecer. Então, essa situação excepcional ela é um fato. E, como juristas, temos que trabalhar com essa realidade. Nós não temos como criar o fato, é disciplinar esse fato. Então, essa questão especificamente dos servidores privados, de outros elementos privados, foi uma questão que me inquietou, porque eu tinha esse conhecimento, ou seja, hoje o mandamento constitucional é muito restrito, é autorizado apenas no caso de investigação criminal, por força de uma ação, de uma autorização judicial prévia e etc. Mas como eu trabalho? Com a perspectiva de que esta construção constitucional foi feita dentro de uma realidade fática que não é a atual, que não era, inclusive, previsível. Era difícil você imaginar, no final dos anos 80, ele imaginar que eu poderia ter uma dependência cibernética como a sociedade brasileira e mundial tem hoje. Não era um valor, né? Então, foi um dos pontos de dificuldade que eu tive, que foi, se eu não proponho esse tipo de medida, o que eu estou propondo é inócuo. Porque se ele atingir os servidores dos bancos brasileiros, isso gera, tanto é que há um dos princípios indicados por alguns doutrinadores de guerra cibernética, que dizem que o sistema bancário, eu até coloco isso no trabalho, não pode ser obtido ou considerado como um alvo militar diante da globalização econômica, que é tão forte, em que, se eu ataco o sistema bancário de um país inimigo, eu terei um reflexo no meu sistema bancário quase que imediato. Então, a própria doutrina militar de guerra cibernética afasta o sistema bancário como um sistema que possa ser rotulado como alvo diante desse efeito, aspas, rebote que eu teria. Então, não dá para imaginar, esse foi um dos pilares do meu pensamento, a construção de um Estado constitucional de emergência sem trabalhar com a dimensão privada. Eu preciso protegê-la, né? Em que medida? Eu preciso ocupar aquela determinado espaço, sem me apropriar definitivamente de bens, sem me apropriar definitivamente de informações. Essas informações elas seriam utilizadas apenas para debelar essa determinada estrutura imediata, esse ataque, essa ação maliciosa. Aí, do ponto de vista jurídico, a senhora me pergunta, Rafael, tudo bem, eu entendi a necessidade, mas como é que você vai transpor a questão das cláusulas pétreas? Aí o raciocínio que eu elaboro é, tanto é que eu não propus, e foi também objeto de uma conversa com o professor Martoni, uma proposta de emenda constitucional. Porque, na verdade, aqui é quase uma refundação constitucional em face de um determinado problema. E qual seria a solução constitucional? O artigo 1º da Constituição. A soberania é um pilar do Estado. Ou seja, se dentro de uma interpretação constitucional eu preciso sacrificar uma cláusula pétrea para montar ou construir um modelo constitucional em nome da soberania, que está lá no parágrafo, no artigo 1º, inciso 1º, artigo 1º, inciso 1º, ou seja, é fundador do Estado Nacional, eu tenho que fazê-lo. Então, a minha leitura e a minha solução é uma solução pragmática. Sim, é uma cláusula pétrea, mas nós vamos precisar suplantar isso aqui, né? Claro, dentro de controles, dentro de situações específicas, em nome da própria preservação da soberania nacional. O que, de alguma forma, reforça
aquilo que eu já tinha contestado e colocado na pergunta feita pelo professor João Luiz, de que a soberania cibernética acaba nos exigindo esse conceito quase que próprio, porque é uma soberania desenvolvida num novo ambiente, numa nova consciência situacional. Tanto é que a doutrina militar brasileira, o livro branco de defesa nacional, ele separa, ou seja, a Marinha de Guerra vai tratar da questão nuclear, a Força Aérea vai tratar da questão do espaço e o Exército Brasileiro vai tratar da questão cibernética. Ou seja, já há esse pensamento de uma alocação das Forças Armadas brasileiras diante disso. E aí eu preciso repensar isso. Então, não há qualquer sombra de dúvidas, e seria leviano da minha parte no trabalho de doutorado em Direito, desconsiderar a existência da cláusula pétrea. Mas a encruzilhada que eu me vi como pesquisador foi, se eu não trago a previsão de uma ação dentro de um ambiente privado, um sistema informático privado, um servidor privado ou qualquer coisa, esse sistema é inócuo. E como é que eu suplanto isso? Em nome da própria interpretação sistemática da Constituição feita a partir do artigo 1º, inciso 1º. A necessidade de uma defesa da soberania nacional impõe que, especificamente, momentaneamente, você tenha isso. Tanto é que no estado de emergência cibernética nível 1, eu indico que aquelas eventuais provas que sejam recolhidas do ponto de vista cibernético, até porque, no caso cibernético, a prova, se ela não for colhida naquele momento, talvez ela não seja colhida depois, elas passarão por um controle judicial. Ou seja, o juiz irá avaliar depois se aquelas informações obtidas por uma quebra eventual de sigilo telemático ou telefônico feito durante a atuação do Estado podem ser utilizadas como modelo ou como prova judicial. E aí nós temos o padrão, por exemplo, eu não trouxe o trabalho, mas, diante da indagação da senhora, o modelo do direito processual penal italiano e do direito processual penal colombiano, o controle da prova produzida em face de interceptação telefônica é posterior. Ou seja, as autoridades policiais ou o Ministério Público fazem a colheita daquelas informações, levam ao juiz, e o juiz as valida e traz ao processo somente aquilo que foi interessante. Então, como eu imaginei que, nesse primeiro nível, que trabalha com crime, eu preciso fazer essa intervenção imediata, preciso assumir o controle daquelas instituições, preciso assumir o controle daqueles servidores. Inclusive, eu até comento que aspas, as avessas da requisição administrativa. Porque a requisição administrativa prevista para os estados de sítio e defesa, o Estado precisa do bem privado, pego aquele bem privado para uso do Estado. Aqui não. É o Estado pegando o bem privado para a proteção do próprio bem privado. Bem privado no sentido lato. E aí eu acho que o direito vai precisar repensar o próprio conceito de bem da União. Porque o ciberespaço nunca será um bem da União, mas é uma dimensão de relevância para o Estado. Até porque a internet foi formada com base nesses princípios, a neutralidade dos Estados, a neutralidade das corporações e etc. Então, nós do direito, precisaremos repensar, inclusive, esses conceitos fundadores, de que aquilo que tem relevância para o Estado e onde o Estado pode atuar, não necessariamente será somente aquilo que ou é do Estado ou está em suas fronteiras. Então, nesse caso, o raciocínio jurídico constitucional seria nesse porte, ou seja, usando um princípio indicado na Constituição em seu artigo 1º, inciso 1º, para flexibilizar direitos privados. Agora, só lembrando aquele ponto que eu já tratava nas indagações do professor João Luiz. Tudo isso sujeitado a controles posteriores, administrativos, legais, administrativos, judiciais e políticos. Não sei se respondi a todas as perguntas assim. Obrigado, professor. Muito obrigado, professora Natécia, obrigado, meu caro doutorando Rafael. E, por fim, eu passo a palavra também pelos 20 minutos regulamentares para o professor interno, professor doutor Francisco Luciano Lima Rodrigues. Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do PPGD para participar desta banca. E agradeço a pessoa do professor Martônio. E também queria dizer da minha satisfação de dividir esta mesa com o professor... Desculpa, professor aqui. Matheus Mosca, da UFC, o professor João Luiz, da UFC, meu colega da UFC, e a professora Natécia. Também gostaria de cumprimentar Rafael e dizer a você o seguinte: o seu trabalho ele é surpreendente, certo?
Quando você me entregou na minha sala, no envelope, que eu abri, eu disse, o que é isso? Certo? O que é isso aqui? Pelo título, o que é isso? Certo? Então, assim, ele me causou uma surpresa no título e me causou uma surpresa maior quando eu fui olhar o que é que tinha dentro do trabalho. Certo? Então, assim, o seu trabalho, ele é muito bem feito, eu não tenho nenhuma crítica em relação à parte formal. Certo? Na introdução e a conclusão, também me parece que tanto na introdução você consegue despertar no leitor o que é que ele gosta, que ele vai encontrar e fazer com que ele continue. E na conclusão, só no final da conclusão, que eu acho que você, talvez pelo cansaço, poderia ter sido um pouco mais digamos, objetivo, certo? Esse ponto. O sumário e a forma como está colocada, assim como o professor João Luiz e a professora Natécia, eu também aprendi muitas coisas que eu não sabia, gostei muito dos textos sobre guerra e tudo. Mas tem duas, eu vou ser bem breve, tem duas coisas que me incomodaram, e incomodaram também o professor João Luiz e incomodaram a professora Natécia. É a questão da soberania. E assim, você foi falando, e eu fui ler, depois você foi falando, e eu sou da área do privado. Certo? Então, eu trabalho com a luta para colocação da pessoa como a centralidade. Certo? E uma luta para que a gente consiga sobreviver perante o mercado. Certo? Então, quando você me coloca essas questões, eu fico perguntando o seguinte, na hora que eu vou admitir uma intervenção, certo? Que inclusive possa flexibilizar as cláusulas pétreas, certo? Será que eu estou protegendo a pessoa? Certo? Como fica a pessoa? Porque a pessoa ela tem que ser a centralidade. Certo? Não como antigamente, que era a pessoa proprietária, mas assim, a pessoa hoje, com todas as suas dificuldades, com todas as suas, ela é o centro. Certo? Então, assim, isso me deixou inquietado. Certo? Também a questão da soberania. Eu creio que no mundo globalizado, no mundo neocapitalista, certo? Eu não tenho muito bem uma soberania. Certo? Eu já não tenho uma soberania. Certo? Eu já não tenho. Certo? Porque, formalmente, eu me vejo como, imaginemos, o Brasil adere a tratados que possivelmente ele não iria fazer adesão se ele tivesse condições econômicas de se contrapor. Certo? Então, assim, nesse aspecto aí da soberania, certo? Me preocupa muito essa questão da soberania, no aspecto que hoje ela já não existe. Certo? E aí eu vou imaginar que, em nome de uma soberania que tem muitas restrições, tudo devido ao aspecto econômico, eu vou admitir que eu entre nas questões de ordem privada. Certo? Então, esse é um ponto que me deixou muito reflexivo. Certo? Uma outra questão que eu queria ouvi-lo é o seguinte, eu não sei como é que o seu orientador ele deixou propor ele formar uma proposta em que o executivo tivesse tanta força. Seu professor é um homem do parlamento, né? É um homem que defende, sobretudo, o legislativo, né? onde o povo é representado. Né? Eu também lhe faço essa pergunta. Já não é uma coisa fácil você imaginar que você vai adentrar, você vai flexibilizar cláusulas pétreas, né? Colocar as pessoas numa situação de vulnerabilidade e ainda você vai colocar na mão de uma única pessoa, certo? Porque tem que ser rápido, ok, tem que ser rápido, tal. Isso aí eu compreendi, eu concordo com você. Agora, sem o legislativo, né? E aí eu não entraria no mérito se ele é bom ou se ele é ruim, mas ele é que nos representa, né? Da forma como seja. Né? Então, isso também eu queria lhe ouvir, se você não acha que não seria interessante talvez diminuir muito o papel do executivo, certo? Apenas como um dos poderes, assim, partindo da premissa de que a sua proposta é viável, certo?
Imaginemos que talvez não fosse mais interessante você diminuir muito o papel do executivo apenas a uma indicação, certo? E deixar na mão do legislativo, que é, na realidade, onde é o palco das manifestações dos grupos que pensam diferente, onde o local de pensamento, de conflito, no bom sentido, certo? Talvez isso aí fosse importante. Até porque toda essa guerra cibernética ela tem, na realidade, por baixo, toda uma questão econômica. Certo? E essa questão econômica ela é o fator de desigualdade social, especialmente no Brasil. Certo? Então, assim, é colocar na mão de uma só pessoa. Então, eu acho que você poderia refletir sobre isso. São essas as minhas colocações, professor. Professor Luciano, muito obrigado. E o prezado Rafael disporá de até 11 minutos para as indagações, os aspectos aqui levantados e destacados pelo professor Luciano. Inicialmente, agradecer imensamente. Eu não tive a oportunidade de ser aluno do senhor durante o programa, mas é uma honra e uma alegria para mim tê-lo como avaliador, sabedor que sei do seu conhecimento e da sua profundidade no estudo do direito privado. Essas indagações que o senhor faz foram realmente indagações que eu, durante a pesquisa e durante a elaboração da tese, me fiz várias vezes. Como é que eu vou sacrificar direitos privados em nome de uma segurança nacional? Mas aí o meu olhar, e aqui é muito mais para justificar o meu olhar e meu trabalho do que nem de longe indicar que eu estou correto, mas é que a segurança nacional, a soberania nacional, ela é um pressuposto fundamental para a própria segurança individual. Ou seja, no momento em que eu tenho um ataque ao sistema que controla o tráfego aéreo no Brasil, em que eu tenho, só no aeroporto de Guarulhos, 700 voos diários, eu vou precisar sacrificar pontualmente o direito individual em nome de uma ação efetiva de proteção nacional nesse aspecto. E por mais que a soberania seja imensamente flexibilizada, permeabilizada, fragilizada e vários outros adjetivos, se nós analisarmos o cenário mundial dentro de uma perspectiva de geopolítica, que é sempre a perspectiva que me chama mais atenção, menos de 10 países do mundo abriram mão de suas forças militares. Mesmo a maioria dos países hoje fazendo parte, pelo menos, de um grupo econômico, de um bloco internacional. A experiência mais bem-sucedida de blocos econômicos internacionais, que é a União Europeia, já vão aí quase 70 anos. Em 2018, eles começaram a estudar a formação de um corpo militar único. Então, nenhum país do mundo, sobretudo nesse modelo, por mais que eu, de alguma forma, abra mão, aspas e muitas aspas, da minha soberania ao aderir a grupos multinacionais de países, eu só faço isso porque eu tenho uma soberania nacional. E eu só tenho uma soberania nacional porque eu tenho capacidade de defendê-la, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista militar, porque esses dois poderes sempre estiveram e sempre estarão, ou pelo menos tendem a estar muito próximos. Então, qualquer país europeu que diga, não vou sair, eu quero sair da União Europeia. Não, você não vai sair, ele vai ter uma força militar para fazer frente àquele conceito próprio e essencial de soberania. Então, eu ainda enxergo que, por mais que a soberania seja, e é uma expressão que eu usei muito no trabalho, ressignificada, ela ainda é aquele ambiente em que o Estado tem a capacidade de impor a sua autoridade, impor o seu poder de mando, mesmo que seja virtualmente. Então, daí porque a necessidade de se sacrificar pontualmente determinados direitos em nome de uma preservação maior. O próprio direito francês vai dizer que o direito à vida não é um direito, ele é um pressuposto para direitos. Então, nesse aspecto, no momento em que eu tenho eu só posso ter o direito ao meu sigilo telefônico, eu só posso ter o direito ao meu sigilo telemático se eu existo enquanto pessoa. Então, se eu não existo, eu não tenho como garantir sequer esse direito. Então, é a necessidade de contraponto de uma ameaça efetiva e emergencial acaba fazendo isso. Agora, quanto à questão da atuação do Executivo e do Legislativo, isso realmente foi uma inquietação muito grande minha, né? Até porque tentei, em todo momento em que proponho esse modelo, balancear esses controles, mas, em face da velocidade, das características, da dificuldade, eu ainda entendo que,
deve haver um protagonismo do Executivo enquanto a ação inicial, sujeitado, como eu já falei, aos controles posteriores. Mas, no momento inicial, eu ainda insisto, com toda a humildade que tenho, de que realmente a reação cibernética ela impõe um ritmo, uma velocidade distinta, que acaba obrigando, neste primeiro momento, a um protagonismo do Executivo, nesse momento, mas sem desconsiderar a relevância e, ainda mais, o controle político posterior. Satisfeito, professor. Muito obrigado, Rafael. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações muito rápidas, até porque tenho conversado com o Rafael ao longo desse período, e de, primeiramente, agradecer a todos as valiosíssimas contribuições, a presença enriquecedora do professor Matheus Mosca aqui entre nós, para nos chamar a atenção desse aspecto. E queria fazer um breve comentário a respeito do professor João Luiz, perfeitamente assimilado à observação que o senhor fez na página 71 sobre o desenvolvimento humano. Penitencio-me também por não ter atentado para isso. Realmente, Rafael, precisamos reformular. Aqui está uma expressão vaga, ampla, e uma expressão vaga e ampla num trabalho científico, principalmente de doutorado, termina sendo uma expressão que pouco ou nada diz, na medida que ela é tão abrangente que, na verdade, se serve para tudo, não serve para nada. Então, acho que nós poderíamos melhorar nesse aspecto, nesse sentido, né? E, relativamente às observações do professor Luciano, na conclusão com mais objetividade, eu creio que assiste razão ao professor Luciano, assim como a observação comum, tanto do professor Luciano quanto da professora Natácia, sobre soberania. E é uma discussão complexa e que envolve também, dialoga com outros momentos do trabalho, Rafael, especificamente aquilo, né, que o professor Matheus Mosca advertiu. Ou seja, eu tenho 24 minutos para tomar uma decisão de um ataque cibernético. Como eu faço isso? Eu tenho que ter algum elemento, algum órgão do Estado que tenha essa capacidade de compreensão da dimensão do problema e de reação. Pode ser que não seja só o chefe do Executivo, mas, pelo menos, o chefe do Executivo e do Legislativo e o chefe das Forças Armadas, para instruir os dois para a decisão. Ou seja, isso é necessário. É uma relativização da soberania? Sim, é. E aqui, Rafael, viu, professora Natácia, eu me lembrava enquanto a senhora falava. Será que nós, por conta disso, nós não retornamos aquilo que o tão combatido Carl Schmitt dizia? Ele dizia o seguinte: uma Constituição, a Constituição que eu tenho hoje, a Constituição liberal, ela passa a ser o Estado ao invés do Estado, porque eu obedeço à Constituição e não ao Estado. Portanto, eu perco a característica do Estado de decidir. A política não é a política do Estado, é da Constituição, porque quem tem que ser a soberania é o Estado. Será que com esses momentos de guerra cibernética, esses aspectos nós não sabemos de onde vêm, que não estão na Constituição, que em 24 minutos os instrumentos constitucionais não nos permitem dar conta de uma resposta, mas o Estado permite? Quer dizer, é uma provocação que ocorreu-me agora, tá? E até me inquieta, de dizer, será que o velho Schmitt, no seu pensamento autoritário, já estava vislumbrando uma possibilidade que naquela época nós não tínhamos? Gosta do Schmitt. Mas não é uma possibilidade? Ou seja, a Constituição domestica o Estado, que o Estado não pode agir, mas cria-se uma situação onde o Estado terá que agir fora da Constituição. Uma guerra cibernética em 1927, 1929, quando ele escreveu sua teoria, era impensável, mas agora não. Tá? Agora eu tenho essa velocidade, então sou obrigado a enfrentar essa discussão. E quando eu enfrento essa discussão, eu confesso que eu tenho até medo. Eu digo, eu vou ver em Schmitt de novo isso. Na verdade. Mas essa é uma questão, Rafael, que a gente pode discutir depois, né? Eu pedirei a todos que, por favor, deixassem o ambiente, ficando sua banca, para a deliberação final. Bom, eu declaro reaberta a sessão da defesa de tese de Rafael Gonçalves Mota, e após a deliberação, meu prezado Rafael, eu vou apenas ler a parte final da ata
em que diz que a sessão foi retomada, a banca examinadora atribuiu o conceito aprovado à tese, outorgando ao doutorando o título de doutor em Direito Constitucional. O doutorando autoriza a Universidade de Fortaleza a divulgação da tese no sítio da universidade, conforme a portaria número 13, de 15 de fevereiro de 2006, expedida pela CAPES. E a presente ata vai por mim assinada, que presidiu os trabalhos, pela secretária do mestrado, Nádia Silva de Almeida, e por todos os presentes, inclusive o doutorando, a quem eu peço agora, após encerrados os trabalhos, para pôr a assinatura. Agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos. Meu prezado Rafael, meus parabéns e muito obrigado a todos pela presença e à banca examinadora. Por favor.